Haruardo! Domo, meu querido e minha querida Kohai! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Darwin's Game e seus episódios mais recentes. Episódio número 2, episódio número 3. Foram episódios que eu achei simplesmente fantásticos, por incrível que pareça. Tendo visto esses episódios, eu poderia dizer para vocês que a obra tem uma chance muito alta de ter uma possível segunda temporada. É só o Blu-ray vender bem, é só o mangá continuar vendendo bem, já deu um total de 4 milhões. Eu acredito que isso é uma média muito boa. Não é uma média fantástica, mas é uma média aceitável. Quem sabe dá pra pagar os custos para ter uma nova temporada, não é mesmo? Bom, tendo falado um pouco disso, do que eu acho que pode acontecer, relembrando, foi o que eu disse no vídeo do 1. A obra tem que se demonstrar ser mais promissora, continuar fantástica e ter um final que possibilite ser possivelmente satisfatório, mas que dê a chance de ter uma segunda temporada. Daí vai depender dos fãs, né, do material original e do sucesso da obra para ter uma possível nova temporada. Mas eu acredito que eu ainda não acho que vai ter, mas se a obra continuar crescendo, indo bem como apresentou nesses episódios, pode ser que tenha uma segunda temporada. Relembrando que anime nesse estilo, eu não acho que vai ter temporada nova. No episódio 2 e o 3, eu vou ressaltar tudo que eu achei, como foi o que eu gostei. Vou falar as informações mais relevantes que a gente teve do The Game. Afinal, a gente sabe agora porque a gente não deve mais falar Darwin's Game. Afinal, ninguém que está vendo esse vídeo quer ser teletransportado ou até mesmo morto, não é mesmo? Mas, para todo caso, vou falar também dos personagens que apareceram, um pouco do arco que está sendo apresentado no anime, o arco da caça ao tesouro, onde conhecemos a Rei, que é a analista, que eu devo dizer é uma personagem que tinha prendido a minha atenção desde o primeiro episódio e eu achei fantástica, casava com essa 2D, não importa se é garoto ou se é garoto, já me apaixonei por esse personagem, então casava. E a Shuka continua sendo a dona do meu Kokoro, porque é uma waifu yandere fantástica, e a gente viu alguns momentos dela na obra, mostrando que possivelmente é a waifu da temporada e talvez a yandere do ano. Portanto, no caso, vou dizer tudo como foi esses episódios, ou ao menos o que eu achei mais relevante, por conta que a Shuka basicamente mostrou que ela não é fácil. Eu fui enganado, estou sendo honesto, eu acreditava que o Prota tinha conseguido ela, só que no fim vemos que ela não é tão fácil. Ela pode dormir despida, mas mesmo assim é porque ela estava cansada. No momento atual, eles só são amigos, e por isso eu gostei mais ainda dela, afinal ela está mostrando aquele lado yandere, ela está mostrando um lado fofo pro Prota, mas ela tem os sentimentos e possivelmente, quem sabe no final, não acaba virando amoroso e eles não viram casal. Torço para que aconteça esse chip. Mas então, vamos logo falar porque tem muita coisa. A gente viu também que o protagonista vai ter que ralar. Afinal, ela disse que só vai fazer uma guilda quando ele chegar no nível top players, ou seja, no mesmo nível que ela. Então, já vimos bastante da Shuka, mas ainda há algumas coisas que eu vou ressaltar ao longo do vídeo. Então vamos logo falar sobre Darwin's Game e seus episódios mais recentes, mais conhecido como Rei e Shuka, as waifus do meu Kokoro e dessa temporada. Só vou falar sobre as informações mais relevantes em torno do segundo e do terceiro episódio da obra. Eu devo ressaltar algumas correções que agora a gente tem o conhecimento para corrigir do primeiro vídeo, do primeiro episódio, por conta da fala da Shuka. A entonação que ela dava a entender era que ela iria virar a escrava do protagonista, porque quando ela fala, eu irei obedecer Kanami Sudo a partir de agora, o que a gente entende disso? Obedecer vai se tornar serva. Num jogo mortal, obviamente, para reunir pessoas, para fazer com que se tornem seus ajudantes, poderia ser provavelmente, ainda mais por obras que já causam revolta, a gente poderia ter esse conhecimento, essa percepção, olhar por esse lado. Só que acontece que não, basicamente só pontos da conta de tal player que desistiu da batalha são enviados para o player que venceu, ou seja, ambos se mantêm vivos, só que não quer dizer que a personagem, que a pessoa tal que perdeu vai virar escravo. A gente achava isso por conta que a Shuka deu a entender isso, pelo menos era o que eu achava no episódio 1. Só que vendo o episódio 2, eu entendi que realmente o player que desiste, ele não vira escravo. A gente viu isso pela luta do boxeador contra o protagonista. Ele desiste para se manter vivo, provavelmente alguns pontos foram enviados para o Kaname. Acontece que, tipo, basicamente ele não vira, digamos que, o servo fiel. E acho que isso, de certo modo, foi legal. Foi legal, porque a gente viu que, assim, a obra fica mais diversificada. Realmente é mostrado, tem a possibilidade de você continuar vivo, é só você desistir. Mas como é um jogo que a maioria tenta se matar, dificilmente é feito isso. Só que, ao mesmo tempo, fica insatisfatório. Por conta que, tipo, para dar aquele tom mais revoltante, dramático, talvez que poderia ficar muito melhor, digamos, ou mais insatisfatório, revoltante ao longo da obra, digamos que seria relevante também a pessoa tal que perdesse virasse realmente o servo. Seria um ponto positivo, mas também seria um ponto de revolta. Para todo caso, aqui está a minha opinião sobre isso. Mas achei que foi legal, uma informação que eu deveria corrigir, afinal a gente soube. Mas lembrando, como eu ressaltei, é enviado alguns pontos, e vocês podem estar pensando, esses pontos não são nada demais, não quer dizer nada.
Você está muito enganado. 10 pontos equivalem a 1 milhão de ienes. E isso é uma grana muito boa se você tá no Nippon, vai por mim. E eu acho que foi legal porque realmente, se você tá arriscando a tua vida, se você entrou nesse jogo, se não tem uma saída, não é nada mais do que justo você poder ainda se aproveitar, ter alguns desejos carnais, ter alguns benefícios, alguns materiais, porque você não sabe se você não vai morrer no dia seguinte mesmo. Então é justo que os 10 pontos equivalem a uma fortuna, não é mesmo? Então eu achei que foi bem legal porque a Shuka ainda avisa, não desperdice os seus pontos. Só que ela não falou que isso equivaleria, digamos que é uma fortuna imensa. Basicamente, ela falou, você pode trocar por dinheiro. Mas a gente pensou, uma quantia aceitável, né? E não, digamos, 1,5 milhão de ienes. Basicamente, sejamos honestos. A gente viu que nesse momento o protagonista ficou bem surpreso e realmente é mostrado por que a Shuka vive, digamos que, num local bom, por que aqueles garotos conseguiram motocicletas, porque foi ao Darwin's Game, foi aos pontos que eles conseguiram, a fortuna que eles juntaram. Então, é um ponto que deve ser ressaltado, mas para todo caso, é mostrado que do que adianta você ter essa fortuna imensa se você pode ser morto no dia seguinte. O próprio Kaname, ele fica surpreso, mas ele fica mais revoltado que satisfeito. Mas para todo caso, acredito que ressaltei esse ponto, mais algumas informações relevantes, mas agora vamos para outro ponto que eu acho interessante de conversar com vocês. Mas finalmente vamos falar dele. Ele pode ser tapado? Pode. Ele pode ter uma sorte desgraçada? Pode. Mas ele está sendo agora inteligente, está sendo misericordioso como manteve e estrategista. Sim, vamos falar de Kaname Sudo, nosso querido protagonista. Para os Kohais que achavam, e aí senpai, você ainda continua nutrindo o ódio que você colocaria o nome dele no Death Note? Então, não tô nesse nível de ódio mais, eu realmente comecei a gostar do prota. Eu falei pra vocês já no vídeo do primeiro episódio que realmente eu tava com ódio daquele momento, da forma como foi feita. Mas pode ser que eu começasse a gostar dele com o decorrer das semanas. E fui ver esses 2 episódios, eu gostei. Ele é aquele protagonista que tem um ar meio de inútil, mas nos momentos de coragem ele demonstra a verdadeira face dele e a determinação e mostra o poder do hack do protagonista. Então, eu gostei bastante, acho que foi legal, porque essa luta que ele teve com o boxeador é realmente uma luta que eu elogio. Ele foi bem, ele é um novato, só que ele usou o conhecimento adquirido junto da experiência que já tinha e ativa sua Shigero ao ponto de quase acabar com seu oponente. Acontece que como é novato, não tem ainda uma grande experiência, ele está usando o que ele aprendeu dos outros combates. E acontece que o adversário falou, você é um novato, eu não vou usar minha Shigero, aí está a maldita sorte. Mas acontece que ele foi bem. De longe, eu elogio, foi uma boa luta, ele agiu bem nessa luta. Foi uma luta bem diferente do primeiro episódio, praticamente, que só foi sorte. Nessa luta, eu gostei de ver a maneira como o Kaname foi. Ele realmente iria acabar com o adversário dele. Ele levou o golpe para pegar o celular do adversário para quebrar, porque como foi mostrado, quem pegar o celular do adversário vai ter uma vantagem imensa. Como ele fez, ele ia acabar com o celular, ele ia destruir e assim até o outro reinstalar o jogo já seria morto, porque não teria o mapa, não saberia qual seria o adversário a se enfrentar. Então praticamente era um game over, como foi mostrado quando o protagonista perde o celular pra ele, que ele mostra o lado tapado também, né? Mas por conta disso eu ressalto, por ter tido essa experiência, ele soube como utilizar a seu favor depois. Então sério, o protagonista, ele aprendeu muito rápido, como diz, ele é um novato, ele tá aprendendo, mas promete ser um grande player se continuar nesse nível. Afinal vemos aí que a Shuka chega, ela já ajuda o Kaname, e basicamente o Kaname iria conseguir derrotar, digamos que o boxeador. O boxeador perderia o celular para o Kaname, e assim ele desiste e o Kaname ganha mais pontos. Então eu acredito que a misericórdia, a bondade ainda tá no prota, e isso é um problema. Afinal a gente viu que o medo também em atirar, o medo em matar é algo que penetra e está nele. Afinal é um jogo de sobrevivência, mas ele nunca pensou que iria ter que fazer isso. Possivelmente ele vai ainda melhorar esses pontos, mas ainda é um grande problema para ele. E se ele continuar assim, ele pode ter grandes perdas. Mas eu gostei e elogio. O Kaname Sudo, ele foi muito bem nesses episódios, no primeiro combate levado a sério mesmo, porque ele usou todo o conhecimento que ele aprendeu em segundos atrás. Então eu gostei, a gente teve informações que o celular é uma arma muito importante. Foi mostrado que se você perde o celular, você ainda pode reinstalar o Darwin's Game, mas possivelmente você não terá mais tempo, afinal, se o jogo selecionar uma luta. Mas foi legal, foi interessante ter mostrado essa informação, porque ao mesmo tempo que mostra várias cenas, mostra várias batalhas, é dado a informação ao mesmo tempo. Então eu devo elogiar a forma como o episódio 2 e o episódio 3 estão indo. Mas tendo falado dessa parte, vamos falar de outras cenas que eu acho relevantes. Mas acredito que agora vamos falar da waifu da temporada, vamos falar sobre minha querida Shuka, que daí eu já vou falar mais sobre o desfecho, o arco do evento, que daí é hype para o próximo episódio para a gente conversar. Então, falando da Shuka, é aquela yandere gostosa que a gente ama de paixão, que a gente quer cuidar,
Por quê? Eu acho que essa personagem, ela é muito fofa, só que ao mesmo tempo ela é assustadora. Afinal, a gente nota que ela tava falando com a analista, ela fala que tipo vai pagar o triplo se ela continuar essa investigação. Só que no momento que a Rei, tipo, fala sobre o Kaname e dá alguma informação, tipo, é melhor você me pagar se quiser saber sobre aquele novato que você tá cuidando, ela só fala, é melhor você me falar isso logo se você quiser continuar vivendo. Foi aquele momento de Yandere que a gente fica apaixonado. Não sei se é o tipo de Yandere que você gosta dos animes, mas é um tipo que eu sou apaixonado e gosto. Pra todo caso, eu prefiro muito mais que Tsundere, pra ser honesto. Então, tendo falado dessa parte que eu achei bacana, a gente vê também que ela é muito fofa com o Kaname. A gente vê a maneira como ela fala que eles devem ir para o local do evento, mas ela tava mais se aproveitando e fazendo daquilo um encontro com o protagonista. Ela fala que ela coletar informações, mas o próprio prota percebe que ela só quer se divertir, comprar roupa. A gente teve fanservice dela com outras vestimentas. Ressalto também o momento que ela fala para o protagonista que realmente ela poderia fazer uma guilda, só que nesses momentos é o garoto que deve tomar ação e ser o líder, pelo que a gente interpreta. Ou seja, ela poderia fazer uma guilda com o Kaname, mas ela decidiu não fazer isso porque ela quer que o Kaname chegue no topo dos players, ele esteja no mesmo nível que ela, na mesma classe, para que assim ele monte uma guilda e ela se junte. Ela quer que ele seja o líder, ele que tenha os status, tudo. Foi um ponto interessante, é aquela tipo de Yandere que vai apoiar o protagonista em tudo e quer que a glória fique mais mostrada para ele. Ou ela tem planos, talvez, para que o Kaname seja mais visado? Pode ser que sim, não sabemos, não é mesmo? E assim vemos que a fala Kazoku Tsukute significava isso, fazer uma guilda. Não só o prota foi trollado, como o senpai aqui foi. Eu não acredito, eu fiquei tão revoltado naquele episódio que eu xinguei o protagonista de tudo, para depois eu ser trollado no episódio anterior. Eu devo falar que eu me apaixonei por esse tipo de cena. É aquela cena que me surpreende depois, e eu gosto. Basicamente vemos que o Kaname vai ter que se esforçar, como foi mostrado. Ela vai salvar ele quando ele estiver em risco, porque ela falou, não estamos ainda numa equipe, mas somos amigos. E isso foi legal, porque mostra que com o decorrer dos episódios, esse chip vai acontecer. E depois da cena do episódio 1, 2, eu quero que esse chip aconteça. Agora deve acontecer esse chip. Eu não quero saber de quantos capítulos demora, ou se vai acontecer ou não. Eu quero esse chip na primeira temporada. Nem que seja um simples beijinho na testa, mas tem que ter esse beijinho na testa. Mas acredito que devo ressaltar, já concluindo a parte da Shuka nesses episódios, que é uma parte de destaque. Afinal, a caça ao tesouro começou, o evento que está sendo mostrado. E a gente viu que esse arco tá bacana, porque a Shuka já conseguiu uns 6 anéis. Provavelmente ela já pegou tudo, até pro Kaname, se ele não pegar nenhum. E a gente vê que ela fala, aquele é o prédio que o Kaname está. Provavelmente ele já deve ter pegado uns 10 anéis conhecendo ele. Então não preciso me preocupar. Foi muito engraçada essa cena, porque ela tem tipo uma superestimação nele, que tipo, ele é o cara e eu ainda não consigo entender o motivo. E eu fico rindo, porque o cara desistiu de um anel pra se manter vivo. E acontece que a garota acha que ele pegou 10 já e matou geral no prédio. Foi muito boa essa parte. Eu tô muito ansioso pro próximo episódio que os dois se reencontrem. Pra todo caso, vemos que um dos planos é realmente eles se reencontrarem, deve ser enfatizado isso, e acontece que a Shuka tá sendo muito visada, porque o anel, né, mostra a localização quantos anéis a pessoa está possuindo. Então a Shuka tá tendo um trabalhão, ela tá tendo que acabar com vários players que são fracos, né, porque são mais de 200 a 300 que estão participando da caça ao tesouro, então tá sendo bem complicado isso, mas ela está se mostrando o título de rainha invicta, mesmo tendo perdido para o Kaname. Continua sendo uma ótima player, como foi mostrado. Pra todo caso, tendo falado dessa wife maravilhosa, que eu espero que tenha mais destaque no próximo episódio, vamos falar agora sobre o evento, vamos falar sobre Rei, vamos falar sobre Kaname. Mas, finalmente agora vamos falar sobre Rei e o arco que está sendo apresentado nesses episódios, que é o arco da caça ao tesouro. Basicamente, resumindo, é um arco que você vai ter que matar, sobreviver e fugir. A essência de Darwin's Game em um evento. Por quê? Você tem que ter 3 anéis até o timeout do evento. Se você não tiver, você vai ser cortado fatiadinho ao meio, como é mostrado nas batalhas normais. Então, se você conseguir os 3 anéis, você passa. Se não conseguir, game over pra você. E basicamente a gente vê que o Kaname teve um azar danado, ele perdeu o anel, mas a pessoa que pegou o anel dele foi morta, virou adubo de planta, ou menos zumbi. A gente viu que tem um personagem aí super apelão, que é super experiente, que não foi visto ainda por ninguém, que é o Florista, ou algo parecido com o nome. E acontece que ele tá dominando um dos prédios que o Kaname e a Rei estão. Então vemos que o desfecho do episódio mostra que o Kaname basicamente vê pelas câmeras de vigilância que o Florista está observando eles, ele quebra as câmeras, e
assim eles vão começar um contra-ataque contra o Florista, porque ele fala que por mais que os players sejam loucos, eles fazem esse trabalho sujo enfrentando cara a cara, diferente do Florista. Então Kaname mostrou a determinação do prota-apelão que vai querer matar, assim eu espero, porque a gente viu que na primeira batalha ele não quis fazer o movimento final, não quis atirar, embora conhecendo, a gente sabia que o outro cara lá tava com colete, alguma coisa que ia sobrevivendo, não é mesmo? Mas então, tendo falado já desse final, vamos focar em falar mais da relação da Rei e do protagonista, porque a gente viu que basicamente foi assim, o protagonista fala, quem é você aí, sua baixinha? E ela fala, tá querendo comprar briga comigo aí, seu protagonista maldito com sorte. E daí a gente vê que tipo foi legal, porque ela fala que ela tipo é analista, vende informações, e assim que ela anda no mundo de Darwin's Game, e basicamente eu acho que é legal eles serem aliados, pois eles possuem a mesma mentalidade, ambos não querem ir para a matança, eles preferem fugir e sobreviver, e é esse o objetivo do Kaname. Por isso a gente já nota, pela Ending, pela Open, que provavelmente eles realmente vão virar aliados, eles têm a mesma mentalidade. Acontece de observarmos basicamente que a Rei possui uma mentalidade legal, que fugir não é errado, você não precisa matar, você pode desviar, você pode fugir da batalha, você só tem que sobreviver no final, isso é legal, mostra muito a mentalidade que o Kaname quer seguir, por isso eu ressalto, eles vão ser ótimos aliados, eu acredito. E acontece que essa aliança pelo menos vai até o final da saída do hotel, e provavelmente vai se estender até o final da primeira temporada, isso é o que eu acredito. A única curiosidade que eu tenho aqui para concluir sobre a Rei é a forma como ela sobrevive nas batalhas. Ela diz, né, que basicamente ela foge e quando tá no time out, se ela desvia de um golpe, ela consegue ter uma pontuação maior de quem, digamos, tentou atacá-la, porque ela desviou, digamos, ela teve, digamos, que um desfecho melhor que a pessoa que estava tentando acertar ela. Então acontece que é assim o modo como ela sobrevive no The Game. E é legal, porque às vezes ela é obrigada, né, a ter que lutar, que nem o Kaname. Então essa é a estratégia dela, sempre fugir, só que no movimento final ela desvia, ganha uma pontuação mais alta e o júri decide e ela ganha. É um ponto interessante? É arriscado também? É, mas eu gostei dela. Por isso, de momento, é a minha segunda personagem favorita. Prefiro ela do que o protagonista, mas a Shuka ainda é a melhor. E ressaltar que o trabalho dela como informante já é um trabalho muito bom, porque ela procura informações sobre vários players e assim possibilita ela a ter vários pontos, a ter uma fortuna enorme e ela sempre pode sobreviver e ela só entra na batalha realmente que é a obrigatória, que ela tem que entrar. Isso é um ponto bom. A gente viu que ela tem várias granadas, como ela diz. Isso é para quem escolheu fugir das batalhas do Darwin's Game. Então foi bem legal. A gente não sabe o motivo do porquê ela ainda entrou nesse jogo. O que eu diria que foi engraçado a forma como ela entrou no teleporte do evento, ela pegou por instinto, digamos que o teclado dela, foi bem bacana essa parte, por isso eu digo, é uma personagem muito querida e tá se tornando talvez a minha personagem favorita, embora eu tenha dito que é a segunda. Mas então, tendo falado da Rei, vamos falar agora sobre outras informações que eu achar relevante, embora eu já tenha praticamente falado tudo que eu queria nesses episódios mais recentes. Sem dúvidas, foi um episódio muito relevante de Darwin's Game, devo dizer que o Kaname tá dando orgulho, a Rei é princesa e Shuka rainha, digamos que da vida inteira, porque praticamente eu gostei de tudo que foi apresentado nesses episódios, foram informações relevantes, tivemos personagens novos. Acredito que o fato mais relevante é ver que o Darwin's Game não se localiza só no Nippon, ele é um jogo, uma extensão no mundo inteiro, onde é contabilizado quais serão os melhores players, e é mostrado realmente que se tiver um player masculino do mesmo nível da Shuka, ele será selecionado talvez para alguma competição mundial. Isso a gente ainda não sabe, a gente desconhece, mas eu acredito que para uma possível segunda temporada seria um Darwin's Game de nível mundial e não só localizado no Nippon, como se fosse basicamente os vencedores, digamos que da seleção do Nippon, basicamente isso. A Shuka tem uma reputação grande, só que como dizem, ela não é um garoto, eles estão procurando player masculino, então para ir para um outro projeto, então podemos concluir que se o Kaname ficar tão bom quanto a Shuka, será ele escolhido para um outro Darwin's Game de nível mundial? A gente ainda não sabe sobre isso, porque é só uma possibilidade do que eu tô pensando, acreditando no que foi mostrado nesses episódios, mas realmente, finalmente estamos vendo que há pessoas que estão patrocinando e há pessoas que ainda desconhecem qual é a verdadeira natureza, que só estão cumprindo ordens. Mas pelo menos já conhecemos novas personagens que são sensuais e waifus também em potencial para competir com a Shuka, possivelmente. Mas acredito que foi bom, quem sabe nos próximos episódios a gente não sabe mais sobre isso e mais sobre quem está organizando o Darwin's Game. Mas acredito que tendo praticamente ressaltado quase tudo que eu queria sobre esses episódios, vamos para aquela pergunta clássica, Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Darwin's Game? Mas antes de ressaltar o que podemos esperar, dois pontos relevantes. O seiyuu do protagonista é o mesmo do Subaru de ReZero, e eu acho que ficou muito legal, porque a gente nota, digamos que no momento de determinação, do momento de coragem, a gente percebe, caraca, é o Subaru ali, e sim, é o seiyuu que tá fazendo a mesma voz, digamos que o sentimento às vezes, e se você notar, o Subaru e o Kaname tem um pouquinho de semelhanças, eles são meio inúteis em alguns momentos,
violentos, só que eles são muito corajosos, muito determinados. Então isso é um fato que deve ser ressaltado de ambos os personagens. Então a maneira como o Seiyu dá o sentimento, a voz e os personagens têm semelhança, deve ser enfatizada isso. Porque se você não conhecia o Seiyu, você vai procurar tipo em um site como o My Anime List pra ver se realmente é o mesmo Seiyu, e você nota, então tipo, o Seiyu fez um ótimo trabalho, porque são personagens que têm semelhança, são ambos protagonistas, e a gente vê a essência. Às vezes a gente vê, caraca, é o Subaru ali, e às vezes a gente pode ver, caraca, é o Kaname ali, dependendo do anime que você tá vendo. Então, bem bacana, parabéns, porque o Seiyu tá dando um ótimo sentimento para o protagonista, seja de fraqueza, seja de coragem. Agora, outro ponto, vocês sabem que no primeiro vídeo, do primeiro episódio, ressaltei a Open, que é fantástica, afinal é a Asuka que canta. Só que a ending ainda não havia sido mostrada, e eu enfatizo agora, é uma ending muito boa da Ayane Mashiro também. Eu talvez busque a letra e nos outros vídeos eu comento com vocês sobre o que eu achei, mas é tão bom quanto a Open. São temas musicais muito bons para a obra de Darwin's Game, quero enfatizar isso. Mas para todo caso, acredito que agora sim, vamos falar o que podemos esperar para o próximo episódio de Darwin's Game. No próximo episódio de Darwin's Game, meu querido e minha querida Kohai, provavelmente veremos o desfecho da luta do protagonista no prédio onde ele está com o florista. A gente verá com o suporte da Rei o que ele deve fazer e a maneira como ele deve agir. Talvez saber alguma fraqueza, alguma vantagem que o florista tem graças à parceira que está ao seu lado. A gente sabe que talvez seja uma luta difícil. Será que o florista será um inimigo ou um aliado no final? Bom, a gente vai saber isso com o próximo episódio, além de ver mais da Shuka, que é uma waifu incrível, e quem sabe mais informações sobre a obra, ou um personagem novo aparecendo, ou um personagem que já apareceu e tem um impacto. Bom, o que eu sei é que assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Darwin's Game. Mata, né?